Ô, Fred, antes da gente entrar nesse debate do clássico, né? Que eu acho que tem muito a se falar aí da discrepância, talvez o mais discrepante que eu me lembre de diferença entre Liverpool e Manchester United, que é o maior clássico da Inglaterra. Queria que você falasse da situação do Arnold, né? Porque teve a proposta do Real Madrid, o programa de hoje está falando muito sobre negociações, especulações, propostas, e o Arne Slot, ele confirmou que o Arnold não sai, né? O Liverpool não vai negociá-lo, mesmo correndo o risco de perdê-lo ao fim do contrato no meio do ano, né? A situação ela é complexa para o Liverpool quando você olha para o desejo do Liverpool, que é renovar com o Arnold. Né? Nesse momento, a gente não sabe se o Arnold ainda deseja renovar com o Liverpool, se ele está dividido ou se o desejo dele está mais para o lado do Real Madrid. A situação entre Liverpool e Real Madrid é muito simples. O Real Madrid finge que fez uma proposta, porque 20 milhões pelo Arnold é você, enfim, dizer para o mundo que você tentou, e o Liverpool finge que escutou, porque não tem nenhuma possibilidade de você aceitar uma proposta de 20 milhões pelo Arnold, mesmo que você o perca de graça no fim da temporada, porque esses 20 milhões, entre aspas, pagam a briga pelos principais títulos pelos próximos meses, né? A briga pelo título da Premier League e a briga pelo título da Liga dos Campeões, possivelmente contra o Real Madrid, né? Mais uma vez, vamos saber. Vai saber se vai ter mais uma quarta final nos últimos anos. Pois é. O Real precisa classificar primeiro, né? Exatamente. Mais uma vez classificado... Aí muda a conversa. Ele é capaz de ser campeão eliminado. Mas enfim. Exato. Mas, enfim, então, o grande ponto agora... Porque a FSG, a proprietária do Liverpool, entre tantas qualidades que ela tem, e o Slot, por exemplo, é um grande acerto do mapeamento deles de treinadores pós-Klopp, tem um erro muito crasso, que é você deixar Salah, Arnold e Van Dijk chegarem ao fim dos próprios vínculos no mesmo ano. Então, o momento do Liverpool ele é um paradoxo, portanto, porque quando você tem essa discrepância tão grande entre o Liverpool e o maior rival histórico, a expectativa de uma goleada tão histórica quanto aquele 7-0 de 2023, algo próximo daquilo. A torcida era para estar no melhor dos humores da história, está no topo da Liga dos Campeões, no topo da Premier League e próxima de uma expectativa de goleada contra o maior rival. Mas por conta dessa bagunça fora de campo, o humor da torcida do Liverpool está um pouco afetado. Cara, o Arnold vai perder o Arnold, um moleque que começou como gandula, que teve aquela cobrança de escanteio tão famosa contra o Barcelona, de lá para cá foi muito mais do que aquilo, e já perder de graça para o Real Madrid. Então, por conta dessa pataquada da FSG, nesse momento a gente não sabe se os 3 principais jogadores ficam. Saúde, Ricardinho. Obrigado. É um erro de planejamento bem grave que o Fred está trazendo aqui da FSG, né? Que vai ter que dar os tubos para ficar com os caras, né? Do Liverpool. São 3 pilares do time. Os empresários que podem sair e sair juntos e de graça. De graça, ele pode uma temporada que pode até não acabar do jeito que está, dificilmente vai acabar diferente na Premier League, mas já é uma temporada evidentemente histórica. Até, desculpa, não exatamente isso, mas é um pouquinho disso. Se o Klopp não tivesse saído, você, Fred, acharia que o Liverpool estaria como hoje? Pior do que está. A minha sensação é que já tinha, naturalmente, tá? Isso não é uma crítica ao Klopp. Não, claro. Algumas relações já tinham expirado. Algumas relações do Klopp com algumas pessoas do elenco, com alguns jogadores. Tanto é que o Klopp vai embora e muita gente que saiu na era Klopp voltou na diretoria, né? Então, assim, o Klopp ele era um cara muito centralizador e com todas as imensas qualidades que ele tem, evidentemente ele também tinha defeitos. Claro. E alguns jogadores do elenco, do topo à base do elenco, já estavam um pouco desgastados com o Klopp e parecem rejuvenescidos com o ótimo trabalho do Slot. Então, eu acho que é muito difícil o Klopp ficando, é claro que é difícil você projetar, mas a minha sensação é que não estaria tão bem como está. Isso está acontecendo na esquina da casa do Fred. Tem um clube na esquina da casa do Fred, que inclusive foi zebra no final de semana, porque ganhou. Verdade. Porque a relação do treinador com os jogadores já foi. Tá falando do City, né? Aí é você que tá dizendo, eu tô quietinho. Eu não vou nem responder, porque eu já briguei muito hoje com o Ricardinho, vou brigar amanhã também. Com certeza. Eu acho que, de repente, esse lance das renovações aí poderia estar dentro dessa sua pergunta também, né? O Klopp permanecendo, os caras falando, de repente não vou renovar, vamos ver o que vai acontecer.
E aí esse bom momento, a forma como o Liverpool rejuvenesceu nessa temporada, dentro e fora de campo, dá prazer né? em ver o Liverpool bonito jogar de bola ver. Pode hoje, fazer cara. com que os caras Não é só resultado, bola. tendam mesmo, a bola. renovar o contrato, né? Você disse que ainda é um mistério, né? O lance do Arnold e do próprio Salah, que não pode nem tocar no assunto na entrevista e tal, se eles estão divididos, se tá mais para renovar, se tá mais para sair. O caso do Van Dijk é parecido ou ele tá mais propenso a renovar? Como é que tá a situação dele? A sensação é que a do Van Dijk é a mais próxima de um acerto. Ainda ele não deu nenhum indício de que essa proximidade realmente está tão próxima quanto o Liverpool gostaria, mas me parece que é uma situação menos complicada do que a do Salah e muito menos do que a do Arnold. Acho que essa é a escala. Van Dijk é a menos complexa, Salah é a segunda e a do Van Dijk e a do Arnold, desculpa, é a mais complexa para você resolver. O Van Dijk acho que é uma questão muito mais de entender tempo de contrato, né? Quanto tempo o Liverpool vai dar para um cara que já tem mais de 30 anos, apesar dele ser um dos principais, para mim, o principal zagueiro dessa Premier League até aqui mais uma vez, né? E um dos principais do futebol, Voltou a jogar muita bola. Europeu. Ele deve ganhar o prêmio Van Dijk desse ano. O Gil que vai entregar para ele, inclusive. E sobre o jogo de domingo, Fred, Danilo, sobre o clássico, né? Você já falou que é discrepante, que o torcedor do Liverpool pode estar imaginando uma goleada histórica como aquele 7-0. Rubem Amorim tendo muitos problemas nesse início dele do Manchester United e o Liverpool já com 6 pontos de vantagem na Premier League. Acho que um jogo a menos, né, Tata? E com um jogo a menos. E com um jogo a menos. Que é contra o Everton. Enquanto o Manchester United tá numa situação que tá ali a 7 pontos da zona de rebaixamento. Um time fala em conquistar tudo esse ano, o outro tá preocupado em não cair para a Championship, né? Chegou a esse nível a situação do Manchester United. Então, eu tenho uma lista aqui de estatísticas para passar para vocês para entender o tamanho Não vai caber no programa. Eu vou selecionar as principais aqui, Mauro, mas tem muito mais, realmente. Assim, a última vitória do United em Anfield está quase completando 10 anos, tá? Rapaz. Foi no dia 17 de janeiro de 2016. Quase 9 anos exatos, né? Foi um gol do Rooney e o Van Gaal como treinador, para dar uma noção de quanto tempo faz. De lá para cá são 9 jogos entre Liverpool e United em Anfield, 5 vitórias do Liverpool, 4 empates, destaque para aquele 7-0 em 2023. Então o United não vence em Anfield há 9 jogos e não marca em Anfield há 5. O último gol marcado pelo Manchester United em Anfield foi em dezembro de 2018. Com o Endrick na arquibancada. O Lingard marcou aquele gol do Manchester United. O Mainu, que deve ser titular do meio-campo do Manchester United no domingo, tinha 13 anos, quando o United marcou pela última vez. De lá para cá, repito, o United não marcou nenhum gol em Anfield, certo? Que é isso, cara? Nesse confronto, o Salah marcou 5 gols. Então, o Salah marcou 5 gols, o United 0 nesse confronto em Anfield. E esse United tem 4 derrotas consecutivas pela primeira vez na temporada desde 1961. Se perder no domingo em Anfield, terá 5 derrotas consecutivas pela primeira vez desde 1936, muito antes do Bob Charlton. Exatamente. Com o Charles Miller, que é o avô do Fred Caldeira. E esse United ganhou do City, tá? Ganhou do City em 3 minutos. Conseguiu ganhar do City. Aquele jogo é negócio... É maluco. Futebol é muito louco, velho. Agora, momento Ricardinho. Chega aqui do Ricardinho Martins, lá do Free Kick, lá de Santos. Não precisa nem falar, que ele já sabe o que é. Pelo Zap. E se der uma lógica? A lógica é dar o Liverpool ganhando bem. Goleada. Uma goleada. Rubem Amorim, o que acontece? Não acredito que esteja ameaçado, tá? Sinceramente. Se for um 7-0, eu acho ótimo isso, tá? Nem com 7-0? Eu acho que não. Rapaz. Acho ótimo isso, da minha parte. Eu acho que não. O Amorim acabou de chegar, tem 11 jogos à frente do Manchester United. Já passou da marca de 10, já pode demitir. O pessoal está mais revoltado com a diretoria do que com o Amorim nesse momento, tá? Durante a derrota que eu estive em Old Trafford, a derrota que no placar não foi tão pesada, mas teve momentos de humilhação no primeiro tempo no Newcastle, a torcida cantou o nome do Amorim. Então a torcida está do lado do Amorim porque entende que a diretoria... a diretoria, cantou o nome positivamente, entende que a diretoria renova com o Ten Hag
entrega 200 milhões de libras em reforços para ele, para demiti-lo meses depois, para contratar um treinador que tem outro sistema tático para um elenco que não está se adaptando a esse novo sistema. Não no meio pediu nenhum desses reforços que estão lá, né? Exato. E no meio de um momento da temporada que não tem data FIFA. O Amorim, até o jogo contra o Newcastle, agora não sei porque ele teve mais tempo entre um jogo e outro, ele disse que ele tinha feito 4 treinos completos com o Manchester United nos 10 primeiros jogos. 4 treinos. Então, jogou mais do que treinou, de fato. E ele avisou que a tempestade viria, né? A tempestade O inverno vai vir também e está a gente chegando vai também. ter que Mas assim, enfrentá-la. essa tempestade, agora falando, olhando a pontuação, você falou de 7 pontos da zona de rebaixamento. Isso. Se continuar nessa atuada, daqui a 3 rodadas vai estar a 2 pontos, a 3 pontos. E um gigante desse ali perto, irmão, para ser puxado, entrar... O jogo pro United e pro Amorim é esse aí. É isso aí. Até um empate já é para dar a volta olímpica. O quê? É? Pegar a taça do Infelizmente. Liverpool, que já ganhou a Premier League desse ano, porque já ganhou. Já acabou a Premier League. E dá pro United dar A calma. série calma, mas é difícil Dá uma imaginar que voltinha não lá. seja isso. É Esses ruim de números que perder. o Fred trouxe, né? Esses Parte dados, deles, né? Parte, né? Porque tem estatísticas ainda tão Mais assombrosas pesadas. quanto que não foram trazidas. Eles mostram o declínio institucional do Manchester Perfeito. United. A gente essa está falando, questão. a gente Perfeito. tá falando mais de problema de campo. A gente está falando de uma estrutura que ruiu. De um clube que era modelo, que era exemplo, que funcionava meio que no automático. Era o mais não era valioso do mundo, Ferguson. né? Uma marca valiosíssima. E um clube que hoje, E não por era só exemplo, Ferguson. tem infiltração no estádio. Sabe? Que o Cristiano Ronaldo outro dia foi para a entrevista dizer, tá feia a coisa aqui, cara, tá ruim de trabalhar. É um declínio institucional, é muito grave o que acontece. Aquele que Vai já muito foi- além do campo. O campo é só a ponta final, cara. Aquele que já foi o segundo maior clube de futebol do mundo. E em termos financeiros chegou a ser o primeiro em alguns rankings.